Alexandre Matos, ex-dirigente do futebol do Palmeiras ali nos anos de 2016 a 2020, peça importante na formação desse Palmeiras vencedor, ele deu uma declaração numa entrevista no Charla Podcast, se eu não estou equivocado, que mostra muito o impacto da marca do Flamengo quando comparado com seus principais rivais, no caso aí o Palmeiras. Ele relata uma experiência quando o Palmeiras foi campeão brasileiro em 2018 e à época, tanto Palmeiras e Flamengo eram patrocinados pela Adidas, a gigante alemã de material esportivo, que o Palmeiras, à época, vendeu 600 mil camisas no ano em que foi campeão brasileiro. E que aquilo foi um recorde de vendas para a instituição, a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Foi o período que o Palmeiras mais vendeu camisa, 600 mil camisas. E ele chama a atenção que o Flamengo, ainda que não tenha sido campeão, vendeu mais que o Palmeiras. E quando ele questiona os seus entrevistadores, perguntando quanto vocês acham que o Flamengo vendeu, e esses respondem, sei lá, 1 milhão. E ele fala, normalmente as pessoas acham isso. Ou seja, 1 milhão seria praticamente o dobro do recorde que o Palmeiras faturou, vendeu de camisas no ano em que ele foi campeão brasileiro. Mas a resposta que surpreende, ou pelo menos surpreende alguns, não a quem tem uma noção, conhece a marca Flamengo no mercado, mas a resposta que ele dá é que o Flamengo não vendeu 1 milhão de camisas nesse ano, mas vendeu 2 milhões de camisas, ou seja, quase 4 vezes mais do que o Palmeiras. E o interessante é que se você pega essa diferença, o Palmeiras hoje disputa ali com São Paulo a posição de terceira maior torcida do país, mas a diferença do Palmeiras para o Flamengo em termos de torcidas é ali 3,5 vezes mais torcedores que o Flamengo tem, né? O Palmeiras ali tem mais ou menos em torno de 12, 15 milhões de torcedores e o Flamengo ali aproximando 50 milhões de torcedores. E a diferença na venda de camisas, ela acompanha essa diferença na venda essa diferença no número de torcedores, ou seja, o Flamengo ali com uma diferença de torcedores para o Palmeiras, que é ali, tido ali como a terceira ou quarta maior torcida do país, o Flamengo tem uma diferença de 3,5 vezes mais torcedores que o Palmeiras, e ele vende praticamente 4 vezes mais camisas que o Palmeiras no ano, repito, que o Palmeiras foi campeão brasileiro e o Flamengo não foi campeão brasileiro. Ou seja, essa diferença da venda de camisas para o número de torcedores praticamente se acompanham, se encaixam, se combinam, né? Então isso é importante para a gente reforçar a discussão aqui da marca Flamengo. E quando eu falo a marca Flamengo, eu não me refiro necessariamente à grandeza dos clubes. Não estou aqui dizendo que o Flamengo é maior, tem mais grandeza histórica e futebolística que o Palmeiras. Inclusive, a minha opinião é que são clubes que têm grandezas semelhantes, parecidas. O Flamengo tem uma história muito importante no futebol brasileiro como um todo, o Palmeiras também, as grandes academias, enfim, são clubes de camisas pesadas, de histórias importantes e relevantes no futebol brasileiro, clubes protagonistas, mas uma coisa é a grandeza esportiva, a grandeza histórica, a outra coisa é a questão do impacto da marca, e fica muito claro que a questão da monetização, o Flamengo ele consegue monetizar de uma forma muito clara a diferença de torcedores que ele tem para os demais clubes, né? Talvez, eu digo talvez, porque o Flamengo tem em torno de uma diferença de 13 milhões de torcedores para o Corinthians, que é a segunda maior torcida do país, isso segundo as pesquisas, né? E o Corinthians é o que se aproxima mais, e ainda assim você tem uma diferença de ali aproximadamente 13 milhões de torcedores, ou seja, é uma diferença já muito significativa e relevante. Agora você imagina para os clubes outros, Palmeiras e São Paulo, que tem ali uma diferença de 30, 35 milhões de torcedores para Palmeiras e São Paulo, que são a terceira e quarta maior torcida, respectivamente, do país. Ou seja, o Flamengo ele não é só a maior torcida do país, mas esse é um ponto importante. Ele tem uma diferença muito relevante para o segundo e uma diferença absurda para o terceiro e quarto, né? E os outros, então, são coisas totalmente diferentes, são escalas diferentes
para os outros, então. Então, existe uma diferença da marca Flamengo, a capacidade de monetizar, de transformar em dinheiro essa diferença de torcida para seus investidores, para as empresas que fazem contratos de publicidade com o Flamengo, né? Para toda essa conjuntura financeira que aporta ao Flamengo. Quando eu falo essa conjuntura financeira, são as marcas de publicidade, são as marcas de material esportivo. Como é que você vai cobrar a Adidas que pague a mesma coisa ou algo parecido para o Palmeiras, se essa empresa está vendo que ela fatura 4 vezes mais com o Flamengo do que com o Palmeiras? Porque isso é uma conta direta, não é algo subjetivo, é algo assertivo e objetivo, é uma coisa quantificável, né? Você, poxa, eu faturo aqui, eu vendo aqui 2 milhões de camisas, aqui eu vendo 600, ou seja, não há discussão. E isso reforça muito a questão da marca Flamengo, do impacto que isso gera. Normalmente, esse tipo de número é compartilhado nessas dinâmicas, nesse contexto empresarial, nesse contexto publicitário, nas empresas envolvidas com o futebol. E isso, de uma maneira, uma relação proporcionalmente direta, vai promover melhores acordos, melhores propostas comerciais para o Flamengo. Então, aquele choro, aquela discussão, por que o Flamengo ganha tanto, isso é injusto, isso, aquilo, outro, não tem nada a ver com justiça ou injustiça. Tem a ver com monetização das empresas buscarem monetizar ou investir naquele ativo que vai lhe trazer mais retorno. No caso, em específico, é o Flamengo, que detém o maior ativo do futebol, que é o número de torcedores, que, como eu disse, tem uma diferença abismal para os demais, mesmo o segundo colocado e principalmente o terceiro e quarto colocado. E isso diz muito sobre as diferenças de contratos que o Flamengo tem, principalmente no setor publicitário em relação aos demais. Isso também vai ali transcender para a questão dos direitos de transmissão e tanto outros acordos relacionados à mídia, que de igual forma o Flamengo vai proporcionar muito mais exposição. Isso é apenas um fato devido ao ativo que o Flamengo carrega de ter muito mais torcedores que o demais. E obviamente isso se reflete na questão comercial, na questão dos acordos comerciais que o Flamengo tem com seus investidores, parceiros, fornecedores versus os demais. É uma discussão que eu sei que gera discussão, polêmica, outros torcedores não gostam, mas, como eu disse, são fatos e contrafatos, não há argumentos, mas é bom para a gente discutir também, quero escutar a sua opinião, então interaja aqui com o canal, deixe seus comentários, se inscreva no canal, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo, até a próxima.